Eu acho que a porta de entrada, e é uma coisa que a gente vem falando bastante, eu acho que é o fundo de fundos, sendo super transparente. Ah, tá, que investe em cotas de outros fundos. Exatamente, que é como se fosse um multimercado em ações, que acho que a turma consegue fazer esse paralelo muito rápido, né? Então, assim, ele cria um portfólio que basicamente ele vai tentar fazer como todo fundo de ação também faz, né? Que é entregar resultados acima do benchmark dele. Eu ainda acho que apesar de ter os seus relacionamentos iguais, as coisas iguais, é difícil, mas é diferente analisar um fundo imobiliário do que uma ação. Apesar de você ter um pouco do mesmo script, algumas coisas que você vê em FII, você não vê em ações, e vice-versa. Algumas coisas você dá mais atenção no FII, menos nas ações, assim por diante. Como que quando vocês estão pensando nessa parte mais de escolha do fundo imobiliário, o que se coloca na prioridade para se analisar? O que você olha no fundo imobiliário para de fato falar assim, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui tem um risco, isso aqui não tem. Como que você de fato também mede o risco de um fundo? Acho que é legal do pessoal conseguir entender isso, até trazendo de vocês que são especialistas na área. É uma resposta complexa, porque eu falo que você fazer uma análise de um fundo imobiliário, ela é transversal e ela envolve uma série de fatores. E você tem que pensar sempre com a cabeça do portfólio. Tá. Né? Ou seja, você está pensando numa carteira de investimentos imobiliários que vai ter um portfólio. Alguns imóveis, obviamente, mais troféus, alguns imóveis muito bons, alguns imóveis medianos e alguns imóveis talvez não tão bons assim, que em algum momento podem ser vendidos, reciclados, enfim, a gente pode dar o nome que quiser. Então você tem que pensar com a cabeça do portfólio. E agora me permita... portfólio do fundo, você está dizendo? Do fundo e, consequentemente, da sua carteira. Eu acho que isso vale para o fundo e para a carteira. Tá. Me permita fazer uma analogia. Algumas pessoas que já me acompanham já me viram falar um pouquinho sobre isso, mas quando as pessoas falam que é mais fácil avaliar uma ação do que um fundo imobiliário, alguma coisa, eu acho que é um ponto polêmico e controverso. Mas vamos trazer para questões mais práticas. Vamos esquecer o nosso mundo do mercado financeiro. Se você for montar uma padaria, eu acredito que é muito mais complexo você viabilizar esse negócio do que efetivamente ser dono do imóvel que vai locar esse ponto comercial. As derivadas das análises são muito maiores, as variáveis são muito maiores. A questão Bruno, é que as empresas já se sofisticaram a tal ponto, o histórico é muito maior, então você tem um método de avaliação de empresas por indicadores, por múltiplos, que te dá mais segurança. Mas quando você começa a derivar no negócio, você vai perceber que são poucas as pessoas... É mais variável para analisar no negócio. Exatamente. Então, assim, quando você vai montar uma padaria, você tem toda uma questão de business, né, de negócio que tem que ser entendida, e por detrás... Ainda tem um imóvel também. Se você for contratar um confeiteiro, se na sua padaria for ter um confeiteiro, tem um business por detrás da confeitaria também, tem todo um negócio, um nicho que se desenvolve ali, é muito mais complexo. E aí muda o preço do trigo não sei aonde, isso vai impactar o valor dele todo ali, e toda a cadeia dele de produção vai mudar, é muito, muito mais complexo. Se eu sou o dono do imóvel, eu tenho que avaliar o quê? Região, micro-região, capacidade daquele ativo gerar renda. Capacidade de pagamento do capacidade de pagamento do cara da padaria. E se potencialmente esse cara da padaria não existir mais lá, qual é a chance de eu locar aquele imóvel nas mesmas condições financeiras? É mais simples. O que eu posso concordar com você é que talvez o nível de cobertura de fundos imobiliários, na verdade, ele começou de 5, 6 anos para cá. Era realmente era desértico. Tinha pouca gente, né? Então acho que não tinha nem demanda muito para isso. Não tinha demanda. Se eu falar para você que há 12, 13 anos atrás, nós éramos menos de 50 mil investidores no mercado. Né? Você não tinha especialistas para falar do tema, você não tinha realmente pessoas, você não tinha gestores dispostos a conversar sobre os seus produtos. As gestoras não tinham esses produtos como ativos importantes para suas prateleiras. Só que de 2016, 2017 para cá, o que aconteceu? Um movimento muito legal. O mercado ele começou a ser dividido e você começou a ter pessoas que trabalhavam em gestoras maiores, em bancos maiores, eles começaram a procurar seus próprios negócios. Então gestoras menores começaram a aparecer, e outro ponto que mudou bastante aí o jogo foi que aparecendo dentro das gestoras profissionais mais especializados no ambiente imobiliário, né? No real estate, como se diz, no ambiente imobiliário. E isso mudou bastante também os produtos. Eles ficaram muito mais sofisticados, ficaram com portfólios muito mais robustos. As empresas listadas começaram a perceber que os fundos imobiliários eram
concorrentes, eram players que estavam ali disputando negócios que antes não tinha escala e passaram a ter. Tem muito fundo imobiliário hoje que tem patrimônio maior do que empresas, então eles passaram a ter uma relevância maior e você tem uma aceleração de conhecimento muito grande. Então, se você colocar em perspectiva, o mercado de fundos imobiliários ele foi reinventado em 6, 7 anos. E olha onde a gente está. Esse é o ponto mais importante. Então, se você considerar mais alguns anos para frente, eu acho que o nível informacional dos fundos imobiliários e toda essa dificuldade que se tem de analisar, ela vai sendo superada. E só para concluir aqui o meu lado, o investidor ele vai tentar encontrar indicadores para definir se um fundo imobiliário é bom ou ruim. Eu acho que não é assim que funciona. Você tem que conversar com a gestão, você tem que entender a mecânica da gestão, qual é o perfil de alocação daquele gestor. Você vai, principalmente imóvel de tijolo, você vai tentar conhecer um pouco mais a região, conversar com as pessoas que conhecem aquela região. Bruno, como é que você faz para comprar um imóvel para você morar com a sua família, supondo que você tenha 2, 3 filhos? Você tem que analisar o quê? Você vai lá... Vai conhecer tudo, pô. Você vai conhecer a região, você vai ver se tem escola perto, se tem o hospital para a criança perto, se tem formas de vocês se locomoverem, público ou não, perto. Você vai ver se está perto do seu trabalho ou da sua esposa, você vai ver se está perto da sua sogra ou não, se vai ter... Porque ela vai... É longe, né? Alguma coisa. Longe. Brincadeira. Então tem uma série de coisas que você vai ponderar. Verdade. Matricial, não é o valor do metro quadrado. Então eu vou comprar esse apartamento. É verdade. Então você tem uma série de questões que você avalia. É matricial e você vai envolvendo. Vai chegar uma hora que você vai saber como é morar num bairro A, aqui em São Paulo, ou no bairro B, ou no C, ou no D, no E. Eu estou dando aqui não de classe social, mas de exemplos, né? No sentido de que você vai construindo que tem vantagens e desvantagens. Então, se eu tenho um galpão logístico num determinado eixo de uma cidade, aos poucos eu vou considerando e entendendo como é que eu faço essa análise. E só para concluir mesmo, desculpa aí, só para concluir, eu acho que o mais importante é o investidor aprender a fazer uma comparação entre pares. É muito importante, né? Se você vai comprar um carro, eu falei do apartamento, vamos falar do carro. Não dá para você assumir que um determinado SUV é bom, sem você ter comparado com outros 3, 4 SUVs. Porque você vai ter referência, sim, de consumo, de valor de seguro, de preço de revenda, de manutenção, de uma série de coisas, do próprio preço. Mas se você não tiver equivalência dos outros, aquela decisão ela vai ficando rasa. Você precisa aprofundar um pouquinho mais, para que você saia do aspecto emocional e entre num aspecto mais racional. E depois que você comparar os SUVs, você pode comparar com um sedã grande, um sedã médio, e você vai perceber que tem outras características que são levadas em consideração num sedã médio que não é num SUV. Fundo imobiliário é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que no começo, para quem nunca dirigiu um carro, não tem a carteira de motorista, não sabe a diferença de um carro esportivo de um SUV, vai ter mais dificuldade. Então o que ele vai ter que fazer? Os test drives, vai ter que ir lá, conhecer, experimentar, visualizar, acompanhar conteúdo, entender. Ele tem que sair dessa inércia para que ele possa se aprofundar. Maravilha. Até perguntando pro Ricardo e pra Isa, que acabam, o Ricardo na parte da gestora, a Isa com a parte da carteira, você falou muito essa questão de comparar, às vezes comparar, usando o exemplo do carro, um SUV com um hatch, ou sei lá, um carro esportivo com SUV, que são diferentes classes, mas do mesmo ativo, que é o que seria um carro. Exato. Aí você tem os FIIs que são, tem várias classes de FII, tem os FIIs de papel, tijolo, aí você tem dentro de tijolo, você tem galpão, escritório, enfim, aí educação, tem um monte de coisa. Perguntando para vocês, assim, o que é mais fácil de analisar, se você for pensar? E o que seria melhor? E eu tô trazendo esse cenário aqui pro iniciante, porque muita gente que acompanha a gente aqui é mais iniciante e tá querendo buscar essa informação. Se eu estivesse começando, seria talvez melhor eu ir para um tijolo, que talvez possa ser mais fácil de analisar, porque você pode conhecer o imóvel, ou ir direto para um FII de papel, que talvez seja um pouco menos tangível de você conseguir fazer, às vezes, essa visita que você está falando, conhecer a região. Como que vocês veem isso? Até da parte da gestora e da carteira, acho que, enfim, vocês acabam pensando nisso também, certo? Sim. Posso estar errado, tá? Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que a porta de entrada, e é uma coisa que a gente vem falando bastante, eu acho que é o fundo de fundos, sendo super transparente. Ah, tá, que investe em cote de outros fundos. Exatamente, que é como se fosse um multimercado em ações, que acho que a turma consegue fazer esse paralelo muito rápido, né? Então, assim, ele cria um portfólio que basicamente ele vai tentar fazer como todo fundo de ação também faz, né? Que é entregar resultados acima do benchmark dele, mas ele faz uma
uma composição de carteira com vários fundos imobiliários e que na prática você já além de você estar comprando uma única cota só, ou seja, o fator de decisão acaba sendo mais fácil para quem não tem tanto conhecimento, você também aproveita para que nesse seu único investimento você já tem uma diversificação inerente naquele portfólio. Então, por exemplo, hoje em dia, né, tem vários fundos que têm, por exemplo, mais participação em um segmento que o outro, às vezes ele está mais concentrado em um ativo do que o outro, mas assim, você fazer essa análise crua, quando você de fato não está acostumada a fazer essa diferença de carro esportivo com carro mais confortável, ou sair da emoção para de fato ir para o racional, eu acho que você ter uma única decisão de investimento, pensando na questão de diversificação, de novo, né, a gente não esquecendo da cabeça realmente dos dividendos, que eu acho que é a primeira derivada, que nem o Baroni muito bem falou, eu acho que é o começo que pode ser o caminho. Aí depois, enfim, ele pode entendendo como é que funciona cada um deles. Então, dentro de um relatório judicial que hoje em dia isso existe, que de fato em 2012 isso era quase que lenda, né, de ter, né, você consegue ver hoje claramente a cabeça de onde está indo o gestor, né? Então, às vezes ele pode estar indo para um caminho mais que ele chama de valorização, e ele explica o que é. Tem gestor que fala que ele está querendo para uma estratégia de renda, que ele também vai explicar o que é. Então, acho que fica mais palatável, né, para a pessoa física quando está olhando esse tipo de veículo, fala, putz, acho que esse pode ser o começo. Depois eu vou me aprofundando um pouco mais. Eu acho que seria isso. O que você acha, Isa? Eu vou discordar um pouco. Eu lembro, então eu ia falar isso, porque eu lembro uma época que a Isa falava, não, eu não vou colocar FOF na minha carteira. Lembra? Você tinha um negócio desse? Eu falei, ué, calma aí, deixa eu ver aqui a opinião. Hoje eu tô zerada em FOF, né? Eu tive uma conversa agora com um investidor aqui nosso. Qual é o meu ponto, né? O que eu acho de FOF? Eu gosto, eu acho que pode ser uma opção para quem tá começando, mas eu não vejo ele como um fundo de carrego, porque ele a longo prazo ele não vai trazer um retorno que vai se destoar muito do IFIX, né? Ele tem alguns pontos que na minha visão não deixam... fazem ele deixar de ser interessante a longo prazo, né? Um deles é a tributação da cota dentro do fundo imobiliário. Eu sei que algumas pessoas estão conseguindo reverter, mas mesmo assim é um dinheiro ali que fica retido no fundo ali por um prazo de 5 anos, tá? Então, ele tem a tributação no ganho de capital, então já acho que deixa de ser interessante, perde bastante do apelo, e tudo que ele ganha ali via dividendos e ganho de capital, né, ele tem que distribuir. Então, quando a gente passa por um momento de mercado, que a gente passou aqui, final de 20, final de 21, 22 e o comecinho de 23, que foram momentos muito difíceis, ou o gestor fica engessado, porque ele não consegue girar a posição, porque ele vai fazer perda de patrimônio, né? Então vai refletir na cota patrimonial, ou então, assim, eu acho que ele fica um pouco engessado. Então, a minha opinião, o que eu gosto do fundo de fundos? A minha opinião para eles é uma posição mais tática. Eles têm um duplo desconto, hoje ainda tem bastante fundo com duplo desconto, né? O que é duplo desconto? Para fundo de fundos, eu gosto de usar o PVP, tá? Quem me acompanha sabe que eu não gosto para todo mundo, e a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas o que é o VP de um fundo de fundos? É o valor a mercado de tela, né? O que está sendo negociado, todos os fundos que ele tem na carteira. Quando eu olho a cota de tela desse fundo de fundos versus a cota patrimonial dele, já tem um desconto, tá? E quando eu olho a cota patrimonial deles versus a cota patrimonial dos fundos que ele investe, aí também está com desconto, porque hoje a gente ainda vê bastante desconto no mercado de fundos imobiliários. Então, eu acho que ele é uma boa oportunidade para você aproveitar esse duplo desconto, tá? Mas, mesmo assim, ele é um fundo com beta alto, então se o mercado está indo mal, ele vai mais mal, tá? Eu vejo como uma posição mais tática, agora que a gente está vendo o mercado andar bastante, principalmente por redução da expectativa de juros, etc. É um fundo excelente para a gente fazer um bom ganho de capital, tá? Mas para carrego, eu acabo não gostando tanto, tá? Perfeito. Olha só que legal, né? Bacana isso. Eu entendi o que o Imamura disse, tá? Embora eu concorde com a Isa, mas eu entendi o que ele disse. Mas para eu tentar fazer aqui o fiel da balança, eu acho que inclusive há muito tempo atrás eu falei sobre isso, né? O paradoxo dos FOFs. Porque o FOF ele vive paradoxo, porque quando o mercado está em teoria favorável para ele captar e comprar barato, ele